Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a pastora Rita, aqui de São Paulo, uma mulher cristã, a qual tem um testemunho de vida a respeito da depressão, de outras enfermidades. E eu quero estar gravando, uns vídeos, vão ser vários vídeos, porque são vários momentos, vários processos. E na verdade, o testemunho a gente conta assim, superficial, né? Porque quem vive é que sabe, né? O que passou, né? Mas eu quero passar minhas experiências, o que eu tive na área da depressão, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam. Há uma geração aí doente, há uma geração depressiva, né? E eu creio que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas, né? Hoje, aqui há uma mulher que tem uma vida antes de Cristo e uma vida com Cristo como eu sou agora. Então, eu quero que você assista esse vídeo atentamente, você que está passando pelo processo da depressão. E eu, na época, eu não conseguia entender, mas hoje eu entendo. E eu sei que a depressão, ela é uma doença, mas é uma doença da alma. Eu tive essa experiência e eu sei que a minha depressão, ela era uma depressão espiritual, uma depressão também da alma, né? A alma minha, ela estava sofrendo, ela precisava de algo, né? E o que eu encontrei, aquilo que eu procurava, eu encontrei em Jesus, em Jesus. Então, eu fui criada num lar abençoado, um lar católico. O meu pai e a minha mãe, eu não tenho o que falar do meu pai e da minha mãe. Perdi minha mãe muito nova, com 49 anos a minha mãe faleceu de um AVC, né? Eu sou de uma família comigo são 4 irmãos, né? Um irmão, infelizmente, eu perdi para as drogas, né? Ele veio a falecer por conta das drogas, perdeu a vida dele, né? Assassinaram ele por conta das drogas. E ficou eu mais 3 irmãos. E assim, um lar abençoado. Eu não tenho o que falar da minha infância. Se eu falar da minha infância, eu vou falar de alegria, de momentos, principalmente com meu pai. Meu pai me deu muito amor, mas eu cresci num regime assim, de família, né? Então não tinha aquele negócio de namorar e de ficar passeando como hoje os jovens faz, né? Mas cresci num lar abençoado e me casei jovem, com 16 anos, né? Hoje estou com 38 anos de casada, 38 anos que eu sou casada e tenho 2 filhos, né? E hoje eu posso dizer que eu tenho paz no meu coração, paz na minha mente. Hoje eu tenho alegria de estar com Jesus, porque tudo o que aconteceu na minha vida, se não fosse Jesus, eu não estaria mais aqui, né? E logo depois, no decorrer dos anos, eu descobri que o Senhor tinha um chamado na minha vida para fazer a obra. E hoje hoje eu posso dizer para vocês que eu não queria ser cristã, eu não queria ser crente, eu não queria fazer a obra de Deus. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria nessa posição que eu estou hoje. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu quis tantas coisas, mas nunca imaginei que um dia eu estaria pregando o Evangelho, eu estaria falando de Jesus. Eu jamais na minha vida eu pensei nisso, né?
E a todo tempo o diabo ele quis me matar. Ele quis tirar minha vida, porque ele já sabia os planos e os projetos de Deus para minha vida. E eu creio que você que está vendo esse vídeo, Deus também tem planos e projetos para você. Né? O Senhor tem cura, o Senhor tem libertação, o Senhor tem salvação. O Senhor tem para você, aleluia, uma fonte de água viva para jorrar dentro de você. Porque essa fonte de água viva, ela jorra em mim, para a glória e honra do Senhor Jesus. E eu quero deixar esse testemunho. E é como eu falei, vou deixar em várias partes, porque é longo. Então, senão vai ficar um vídeo assim, muito cansativo, né? Você ficar ali, e tem pessoas que têm todo um prazer, toda uma alegria, uma paciência de assistir um vídeo completo. Outros não têm. Então, como eu estava dizendo, eu cresci num lar abençoado e me casei jovem, com 16 anos. Casei com 16, tive o meu primeiro filho aos 19 anos. Né? Quando esse meu filho já estava com 7 anos, eu tive outro filho, são 2 filhos homens que eu tenho. E até aí eu estava bem. Eu nunca tive problema na minha infância, eu não tive problema na minha adolescência. E até aí eu estava bem. Eu estava bem. E para mim eu tinha uma vida normal, eu era uma esposa, como a palavra fala lá em Provérbios 14, sábia. Eu era uma mulher que não usava decotes, era uma mulher que não vivia na vizinhança. Eu vivia para minha casa, para o meu esposo, para os meus filhos. E até aí eu era católica. Ia na igreja, era praticante. Eu era praticante, eu ia na igreja, assistia a missa, eu fui batizada, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz crisma e assim também eu fiz com o meu primeiro filho. Levei ele para a igreja, ele fez crisma, primeira comunhão, tudo que a igreja católica tem, né? Porque cada igreja, ela tem a sua norma, o seu modo de ser, né? E ali eu vivia e tinha meus 2 filhos. Nesse tempo nós estávamos com uma vida muito boa, né? Nós tínhamos uma empresa e nós tínhamos uma vida muito boa. Então, bens materiais não faltava para mim. Então eu tinha roupa, eu tinha passeios, eu tinha fartura na mesa, né? Eu tinha essas coisas, né? Era tudo bens. Mas dentro de mim, até aí no momento, estava tudo bem. Mas chegado o momento da minha vida, eu não sei dizer, né, mais ou menos, o dia que aconteceu isso. Mas eu comecei a sentir tristeza. Eu comecei a sentir uma tristeza que vinha assim, que eu não me entendia. E eu comecei a sofrer com isso, passar isso sozinha. Porque naquela época, não é como agora, né? Que tudo é psiquiatra, passa no psiquiatra, passa no psicólogo. Naquela época, passar no psicólogo era uma coisa assim, nossa, aquela pessoa está no psicólogo, psiquiatra. Não é como agora, né? E assim, eu sentia uma dificuldade de falar para o meu esposo que eu estava triste, que eu não estava bem. Então, assim, eu estava triste, eu esforçava para me passar que eu estava feliz. Então, eu ria dentro de casa, eu conversava, brincava com meus filhos, mas eu estava infeliz. Então, quando eu ia dormir, eu sentia um vazio.
Durante o dia, quando eu sentia um vazio, eu tomava banho, eu sentia um vazio. E eu sentia algo dentro de mim que não estava bem. E eu, tipo assim, eu não sabia lidar com aquilo. E aquela tristeza eu comecei a sentir mesmo na alma, assim, uma melancolia muito grande. E aí eu comecei a, tipo assim, nessa tristeza, eu comecei a comprar, né? Eu comecei a comprar, vamos supor, eu tinha vestes, roupas, bastante já. Como eu falei, eu tinha uma vida boa, então se eu quisesse comprar, eu ia lá e comprava. E aí eu comecei a comprar mais do que eu comprava. E aí eu percebi que quando eu comprava, eu me sentia melhor. Eu me sentia melhor. E aí, é como eu falei, eu sempre fui uma mulher de casa, né, para família. E eu era uma mulher sábia, como a palavra fala, sua família, sua casa. Eu ia na igreja, as minhas roupas eram comportadas, uma roupa de mulher, assim, comportada. Só que aí eu comecei a sentir vontade de mudar. Eu comecei a sentir vontade de ser diferente, né? Aquela Rita, né? Ela não servia mais para mim. Eu queria uma Rita diferente. Eu queria uma Rita bem alegre, bem brincalhona. Eu queria ser diferente. Então aí eu comecei a usar shorts mais curtos, blusinhas de alcinha, roupas. Aos poucos eu fui colocando por conta do meu esposo. Então no começo meu esposo, ele brigou muito, ele falava, mas aos poucos eu fui colocando. E eu comecei a comprar. Então vamos supor, eu ia hoje, eu comprava, no outro dia eu ia e comprava. E eu trabalhava com ele na empresa. E eu tinha assim a facilidade do dinheiro na mão, né? E eu tinha carro. Então, vamos supor, eu saía para trabalhar de manhã e aonde eu estava eu gastava, né? Mas essa tristeza era assim, de manhã, aí começou assim, primeiro era uma tristeza duradoura. Era uma tristeza durante o dia, que eu estava alegre, mas eu sentia que dentro assim, aquela tristeza, aquela coisa. E aí eu comecei a perceber, entre aspas, né? Era assim, de manhã eu acordava muito bem, muito alegre, muito animada. Eu me arrumava, parecia que eu ia decolar. Parecia que eu ia decolar. E eu assim, eu me sentia assim como uma mulher maravilha, sabe? Aquela coisa. Ai, eu sou bonita, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu comecei a alimentar isso. Então, quanto mais eu comprava, quanto mais eu me arrumava, quanto mais eu me maquiava, quanto mais eu fazia meu cabelo, fazia minha unha, mais eu ficava bem. Só que quando chegava mais ou menos depois do meio-dia, 1 hora da tarde, vinha a frustração. E aí vinha muitos pensamentos na minha mente. O porquê de vida, o porquê viver, porque a vida é isso, que a vida não era boa. Olha quantas pessoas morrem, olha quantas pessoas morrem de acidente. E começou a vir muita coisa na minha mente. Mas isso eu comecei a sofrer sozinha, porque eu não tinha como chegar e contar isso pro meu esposo. Não, era assim, era uma coisa que nem eu sabia. Na verdade, eu nem sabia o que era depressão naquela época, né? Não é como agora que tem uma internet que se fala disso. Naquela época não tinha. No ano de 1990, né? Foi mais ou menos isso quando começou na minha vida. E aí, isso foi tomando conta de mim. Então eu comecei a comprar e a sofrer sozinha. E aí eu comecei a
querer mudar. Então eu sempre tive o meu cabelo preto, né, como vocês estão vendo aqui. Naquela época era um cabelo bonito, porque naquela época o meu cabelo era virgem, ele não tinha tintura, meu cabelo é liso, eu nunca precisei colocar química para alisar, né? Então naquela época eu lavava, escovava, fazia uma hidratação e o meu cabelo estava sempre impecável e comprido. E uma das coisas que o meu marido sempre gostou foi do meu cabelo. Quando ele me conheceu, ele falou que ele olhou logo o meu cabelo. E era um cabelo bonito, era um cabelo bem tratado. Hoje em dia não, hoje em dia já está com química, até por conta das coisas que eu fiz lá atrás com o meu cabelo. E aí eu cheguei para falar para ele e eu senti vontade de cortar meu cabelo. Entrou um desejo dentro de mim que vinha muito forte que eu tinha que cortar o meu cabelo. Corta o seu cabelo. Né? E vinha assim muito forte que se eu cortasse meu cabelo, eu ia me sentir bem, eu ia me sentir melhor. Aleluia, oh glória ao Senhor Jesus. Porque quando eu estou contando para vocês esse testemunho, eu vejo o quanto Deus fez na minha vida, o quanto eu sofri. E hoje, quando eu choro, quando eu conto, eu choro de saber o quão grande é o nosso Deus. E a misericórdia dele é infinita. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, ele sempre está, aleluia, querendo o nosso bem. Ele sempre vai querer nos ajudar. E quando eu começo a contar para vocês, e Deus colocou isso no meu coração de fazer esse testemunho, aleluia, é porque eu sei que tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas angustiadas no dia de hoje, muitas pessoas com pensamento de suicídio, muitas pessoas querendo se matar, muitos casamentos sendo desfeitos por conta de falta de entendimento, falta de diálogo, falta de perdão dentro do casamento, dos cônjuges, enfim. E eu sei que Jesus tem cura para você. E Jesus tem libertação para você. Eu sei que Jesus, ele tem mudança de vida para você, né? E eu estava mudando. E aí eu cheguei pro meu esposo e falei para ele que eu queria cortar o meu cabelo. Mas eu já fui com medo de falar, porque eu disse assim, era medo mesmo. Porque gerou medo dentro de mim. Então tudo eu tinha medo. Tinha medo disso, tinha medo daquilo, né? Já começou a vir as angústias, já sentia dor no peito, né? E como eu falei, de manhã eu estava de um jeito, à tarde eu estava de outro, e à noite eu estava de outra forma. E eu passei a não dormir. E o que acontecia comigo? Era o tempo todo na minha mente comprar. Então eu passei a comprar mesmo. Comprar mesmo. Então tudo aquilo que eu comprava, eu passava a noite toda na frente do espelho, vendo qual era a roupa que eu ia pôr no outro dia. Então, tipo assim, quando eu comprava 2 calças, 2 blusas, eu comprava tudo de 2, ou até de 3. Eu cheguei a comprar blusas 3 amarelas iguais. Então, assim, eu comecei a comprar. Comprei um outro guarda-roupa, porque não tinha mais onde colocar. Mas era uma correria tão grande na nossa vida, por conta da empresa, vai para lá, vai para cá, que o meu marido, ele nem percebia essas coisas. Então, eu sempre estava com roupa nova. E, tipo assim, ele, não falava, às vezes ele falava, mas de novo tá roupa nova, e essa roupa já tem faz tempo, que estava guardada no guarda-roupa. Você que é mulher, principalmente mulher, você sabe.
qual é a mulher que não já comprou algo? Ai, deixa eu guardar para o meu marido não ver, porque ele vai falar, né? E aí eu comecei a comprar e a sofrer sozinha. Então eu me tocava na madrugada, eu ficava ali, aí eu tentava dormir, não conseguia, e eu andava mesmo na casa a noite toda. E o meu marido dormia e até aí ele não sabia o que estava acontecendo. Isso era eu sozinha. E aí, de tanto eu ficar falando para ele de cortar o cabelo, ele falou que eu poderia cortar. E aí tinha um salão, que era onde eu levava os meus meninos, que o cabeleireiro era muito bom. E eu nunca tinha feito nada com ele, mas eu via que ele cortava bem. E nós fomos lá para cortar o cabelo. E eu tava feliz, né? Eu tava assim, eufórica, ai, eu vou mudar um pouco. Porque vinha na minha mente que eu tinha que mudar, eu tinha que ser outra Rita. E eu queria ser outra Rita. Eu não queria ser mais aquela Rita, dona de casa, esposa que trabalha. Eu queria ser outra Rita. E aí eu fui no salão, ele foi junto comigo. E aí, brinca daqui, brinca dali, eu iria, aleluia, tirar assim, era mais comprido do que agora o meu cabelo. Eu iria tirar assim, deixar no ombro. E ele brincou, por que você não corta assim? E mostrou a foto. E naquela época tava uma moda, que era de uma novela que eu nem lembro mais, que tava usando o vermelho e cabelo curtinho, bem curtinho. E aí eu falei pro cabeleireiro, eu disse assim, olha, eu quero cortar dessa forma e quero jogar um vermelho. E ele falou pra mim, não faz isso, seu cabelo é bonito, o seu cabelo é um cabelo que nunca teve tintura. A partir do momento que você jogar a tintura no seu cabelo, não tem mais volta, ele falou pra mim. E outra, esse vermelho, e outra, você vai cortar, depois que você cortar o seu cabelo curto, você não vai conseguir mais deixar o seu cabelo crescer. E aí eu disse pra ele, não, eu quero, porque eu quero viver novas experiências. Então você tome cuidado com novas experiências que você quer viver. Porque muitas das vezes essas experiências, ela não vem de Deus. Essas experiências, ela vem do maligno. Porque o maligno, ele quer desviar você do propósito que Deus tem na sua vida. O maligno, ele quer desviar você daquilo que Deus tem para você. Que Jesus tem para você. E que Jesus tem para você é a salvação. É uma eternidade. É um reino para você. Um dia, eu e você vamos partir daqui dessa terra. Porque aqui nós estamos de passagem. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós somos estrangeiros neste lugar. Nós pertencemos ao reino. Todos. Mas cada um escolhe o caminho que quer seguir. Então aquela experiência que eu queria viver, aquela Rita que eu queria viver, não era Deus, mas sim o maligno que já estava, aleluia, ao meu derredor e me perturbando, fazendo eu haver mudança. Porque qual era o intuito do maligno, do diabo? Era destruir a minha casa, né, a minha família, o meu casamento e me destruir, né? Porque o processo, que depois eu vou contando, vocês vão entender. Que foi isso que aconteceu. Ele quis destruir. Ele projetou na minha vida morte, ele projetou velório, ele projetou falência, loucura, perturbação. É louca, vai ficar lá internada no psiquiatra, no hospital de louco. Ele planejou isso para mim. Ele planejou muitas coisas. Mas o meu Jesus, ele tinha um plano na minha vida. Então, cada vez que Satanás colocava algo negativo para mim, Jesus ia,
riscava e colocava assim. Satanás colocava não e Jesus colocava sim. E isso que eu estou falando foi uma revelação que eu recebi da parte de Deus lá na frente. Depois vocês vão entender que Jesus ele colocou, o diabo quis tudo isso para mim e muito mais, né? E ele colocava não e Jesus colocava sim. Porque o Senhor sabia que eu iria dar frutos. E o Senhor conhece você. E o Senhor sabe que você precisa e necessita dele. E ali eu cortei o meu cabelo. Cortei o meu cabelo curtinho e joguei um vermelho, né? E fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu entrei no banheiro e fui olhar no espelho. Quando eu olhei, hoje eu sei, mas na época eu achava que era outra coisa, mas hoje eu sei. Quando eu olhei no espelho, eu vi uma outra mulher. Quando eu me olhei, veio assim, hoje eu sei que não era meus pensamentos, né? Não era meu pensamento, veio assim para mim, olha como você está linda. Essa sim é a verdadeira Rita. Essa é a mulher linda, maravilhosa, fatal. Sabe essas coisas que tem agora nas redes sociais, filtros e muita coisa que tem? Então era assim. Eu me olhei e me vi assim, poderosa, a mais linda, né? Agora sim, né? E eu conversando com vocês e eu vejo a forma que aconteceu. Ai, você tá linda, agora você pode tudo. E quando eu saí daquele banheiro, eu senti eu totalmente diferente. Eu senti assim que eu queria ser uma mulher sensual. Uma mulher assim, sabe? Ai, eu posso, aonde eu entrar, eu vou chamar a atenção. Coisa que eu nunca fui. Nunca fui. E Deus sabe que antes disso eu não era assim. E eu não sou assim. E tanto que para mim gravar esse vídeo, e eu tenho até o canal, tem alguns vídeos gravados, eu gravei porque foi o próprio Deus mesmo que me impulsionou a gravar, né? E até esse vídeo o próprio Deus colocou no meu coração e falou comigo na madrugada para mim porque tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem mulheres que estão passando por isso, tem homens que estão passando por isso. Né? Principalmente mulheres, jovens, meninas, estão passando por isso. E ali eu vi que eu podia tudo, era uma modelo, achava que eu podia tudo, né? E eu sempre fui assim, magra, eu nunca fui uma pessoa assim hoje que eu já ganhei peso, mas naquela época, não, eu era magra e assim, e o meu marido era um pouco ciumento, meu marido era um pouco assim, mandão, né, controlava um pouco as coisas e isso começou a me incomodar muito, porque eu não queria mais, tipo assim, ser questionada, tipo assim, olha, eu tô indo, ó, meu amor, como a gente sempre fazia, como você que tem seu esposo, você que tem a sua esposa, né, eu não queria mais, tipo assim, olha, eu tô indo para tal canto, tal hora eu volto, assim, ter comunicação, não. Eu queria ir e não, tipo assim, eu vou e volto a hora que eu quero. E aí começou vontade de quê? De ter amigas, de passear com amigas. Antes, eu passeava com a minha família. Eu tinha prazer de estar com a minha família. Né? Então eu fazia tudo de lazer com a minha família. E a partir daí eu comecei a querer ou fazer sozinha ou fazer com amigas, com alguém conhecida. Então era assim, lá fora, eu tipo assim, quando eu ia trabalhar, quando eu entrava no banco, quando eu estava com os clientes, com as pessoas, eu sorria, eu era uma pessoa. E quando eu chegava em casa, eu era outra.
Aí dentro de casa eu tinha ira, dentro de casa eu tinha raiva, dentro de casa eu não queria ouvir a voz do meu esposo, eu não queria ver choro de criança, eu não queria. Eu queria viver no mundo meu, naquele mundo de quê? De comprar, de passear e de ser aquela pessoa lá fora. Aí começou a vir assim na minha mente, o seu nome é muito feio, muda teu nome. Cada dia seja uma pessoa. Você pode ser cada dia, hoje você pode ser a Vanessa, amanhã você pode ser a Jaqueline. E assim eu comecei. Então de manhã, quando eu acordava, eu começava a me arrumar e era assim, era uma loucura. Eu ia trabalhar, eu trocava 10 vezes de roupa para ver qual que ficava melhor. Então assim, tinha até a menina que trabalhava com a gente, né? Ela falava pra mim assim, depois ela mandava, ela ligava, meu Deus, o que é aquilo que você deixou em cima da cama? Eu dizia, guarda. Ela pegava, guardava as roupas. E eu comecei, tipo assim, nos lugares que eu ia, vamos supor, você ia num banco, tal, você pega uma amizade com a pessoa, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Jaqueline. Aí outro dia, meu nome era Vanessa, né? E dentro de mim, eu mesma falava, hoje eu tô saindo, e o meu nome é Mariana. Então, cada dia eu tinha um nome, eu colocava dentro de mim. Eu falava, não, hoje eu sou Patrícia, né? E às vezes à tarde eu dizia, não, eu sou Fabiana. Então era assim. Então de manhã eu era uma pessoa, à tarde era outra. E assim foi caminhando. E foi passando o tempo. E isso eu sozinha, não contava pra ninguém e eu vivendo. Então vinha assim, pra mim assim, ai, você já tá indo pra casa, você trabalhou, você poderia passar em tal lugar, beber uma cervejinha, beber um vinho, vinha pra mim, isso. E vinha assim, se você tivesse uma amiga, você podia ir pra um barzinho. E eu comecei a colocar isso na minha mente, que isso era o bom e que isso ia me fazer feliz. Por quê? Quando eu estava triste, eu falava assim, se eu fizer isso, eu vou me alegrar, né? Então, no momento da euforia, vinha, mas eu não fazia. Eu nunca cheguei a fazer, nunca cheguei a beber, eu nunca cheguei a tomar vinho, nem beber, e nem sair com amigas para barzinho. Mas quando eu estava mal, era como uma batalha, uma guerra na minha mente. Na minha mente, vinha assim, direto. E sempre vinha assim pra mim, assim, seu marido é um chato. Seu marido pega no seu pé. Seu marido tem ciúmes de você. Mas aí ao mesmo tempo vinha assim, mas o seu marido cuida de você. Ele ama você. Ele trata bem os filhos. E vinha. E hoje eu sei que era uma guerra do bem e do mal, né? Na minha mente. E até aí eu não ia mais na igreja como eu ia, né? Na católica, não estava mais indo. Então era assim, eu era a Fabiana, Patrícia e outros nomes, nem Rita eu queria ser mais, né? Tanto que quando às vezes me falavam assim pra mim assim, Rita, nossa, eu, dentro de mim eu queria assim, tipo assim, explodir, né? Então assim, sempre onde eu podia eu tava com meu nome diferente. E assim foi indo. E aí aquela tristeza, ela era tão grande, aleluia, que ela era assim, ela vinha aqui, ela entrava assim tão fundo, que ultrapassava assim pelas minhas costas e depois descia. Era uma coisa muito ruim, muito difícil. E quando vinha isso, era como um gelo, um vazio, que aí eu me sentia um nada. E eu sentia assim que nada tinha sentido pra mim, né? E aí o que eu fazia? Corria pro guarda-roupa, colocava a roupa nova, fazia cabelo, fazia a unha, fazia a maquiagem e saía. E aquilo ia passando. Aquilo passava por alguns momentos. E aí eu comecei a ter medo, muito medo. Então eu comecei a sentir que estavam me perseguindo, que tinha alguém que queria me assaltar, tinha alguém que queria me pegar, tinha alguém que queria
fazer algo comigo. Eu comecei a ter medo. Então eu ia trabalhar, eu estava dirigindo o carro, daqui a pouco eu parava o carro porque eu tinha medo de seguir e eu sentia aquela coisa, aquela falta de ar e batia o síndrome do pânico. E eu ficava desesperada ali. Quando era daqui a pouco aquilo passava e já estava eu de novo naquela euforia. E naquela euforia eu pisava muito na estrada. Eu pisava mesmo, né? Eu andava em alta velocidade. Quando eu estava eufórica, eu cortava os carros. Nem farol eu queria respeitar. Então, quando eu estava eufórica, eu colocava o som no carro no último lugar, né? E assim, eu queria ser destaque. Então, tipo assim, eu parava no farol e eu queria sair a primeira e já sair daquela forma. E assim foi passando o tempo e eu vivendo isso. Então, assim, tudo que o meu esposo falava não estava bom. Então, a gente fazia um passeio entre família, não estava bom, eu brigava com ele. Tudo era motivo de briga. Tudo era motivo de eu alterar a voz. Eu chegava dentro de casa, eu dava gritos dentro de casa. E eu passei a quê? Quando eu passava, tipo assim, eu era contrariada. Na verdade, não era que eu era contrariada. É que aquilo dentro da minha casa, eu não queria mais aquilo, eu queria outras coisas. Então, o que era o certo, eu não queria mais. Então, quando era o certo, que era o correto, eu me trancava no banheiro, eu pegava o meu cabelo e eu puxava o meu cabelo. E nessa época, mantinha o cabelo curto, cada vez mais curto. Cresci um pouquinho, estava eu no cabeleireiro. E usei por muitos anos o cabelo vermelho. E sempre vinha pra mim, eu falava assim, era ridículo aquele cabelo comprido. Porque eu tô com aquele cabelo comprido. Esse aqui é bonito. E aí passei a usar muito batom vermelho e muito batom vermelho e unha vermelha. Então eu usava batom vermelho e unha vermelha o tempo todo. E quando eu olhava, eu dizia, tô poderosa. É isso mesmo. E comecei a me maquiar muito, coisa que eu nunca tive muito negócio de maquiagem. E comecei a me maquiar muito. E muito decote. E eu usava, naquela época, usava muito vestido, tomara que caia, né? E eu usava assim, vestido assim, bem justinhos, e tudo tomara que caia, né? E aí eu comecei a achar que o meu corpo não estava bom. E aí eu não tinha mais fome. Então, tipo assim, eu ia trabalhar, eu passava num café que tinha na estrada e ali eu tomava um café, um pão de queijo, as meninas ali já até me conheciam e aquilo ali era a minha comida. E eu passava o dia inteiro, não tinha fome. Então era euforia de manhã, meio-dia à tarde, era uma tristeza melancólica que eu chorava e à noite era a irritabilidade. Então de manhã eu era uma pessoa, à tarde eu era outra pessoa e à noite eu era outra pessoa. E aí eu comecei a ter muitas histórias na minha cabeça. Eu comecei a perceber que quando eu estava conversando com as pessoas, eu ouvia que a pessoa falava, mas a minha mente, ela estava um turbilhão. E vinha como uma cena de filme, e passava uma coisa uma atrás da outra. Então ali eu pensava muita tragédia, eu via pessoas mortas, eu via pessoas morrendo, e era muita coisa. Eu imaginava coisas mal com a minha família, né? E eu comecei a viver isso sozinha. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui e vou fazer outro vídeo contando outra parte, porque já vai dar 40 minutos de vídeo. Então, assim, eu creio que você vai assistir esse vídeo. E quando você assistir o vídeo, se quiser comentar, você comenta. E aí, se você falar, não, pode ser mais longo o vídeo, eu quero, né? Eu aumento mais o tempo do vídeo. E
eu vou deixar aqui mais uma vez que a depressão não é frescura, a depressão ela não é invenção da pessoa, e muitas das vezes a depressão vem, tem pessoas que por causa do motivo ela começa a se entristecer e quando ela vê ela está com depressão, mas tem depressão que ela vem para matar a pessoa, e a depressão ela leva a pessoa a tirar a sua vida, né? Porque eu vou contar depois o meu processo de tirar a minha vida. Então eu quero que Deus abençoe a vida de vocês, aleluia, e que Deus abençoe. E que se você está assistindo esse vídeo, curte, compartilha, porque tem mais pessoas que precisam ouvir esse testemunho de vida. E que Deus abençoe a sua vida. E eu creio que Jesus tem algo a fazer na sua vida. E quando Ele chega, Ele não chega com algo. Ele chega para fazer. Ele chega no definitivo, né? E o que Ele faz é perfeito. O que Ele faz, aleluia, é eterno. Porque Ele tem a eternidade para você. Ele tem salvação para você. Então que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.